Supondo que eu tenha uma carga RL, eu quero que ela funcione, né, com valores nominais aí de uma tensão VL e circule através dela uma corrente L. Eu posso alimentar essa carga por uma fonte de tensão, né? E a gente vai utilizar um modelo então de uma fonte de tensão real, uma fonte VS com uma resistência série RS. E aqui então conecto a carga, certo? Agora, vamos dizer que eu tenho uma carga idêntica, ou pode ser a mesma carga também, e depois eu conecto ela agora no outro circuito. E este outro circuito, esta carga idêntica, ela também vai circular por ela o mesmo valor de corrente L e o mesmo potencial VL. Só que esta carga RL ela vai ser alimentada por uma fonte de corrente. E aí eu tenho uma fonte de corrente ideal, que fornece um valor IS de corrente, e por ser um modelo de uma fonte real, eu vou colocar uma resistência paralelo aqui, certo? Então esse aqui é o meu modelo de fonte real de corrente, IS, e aqui um modelo de fonte real de tensão. Em ambos os casos, as cargas que são idênticas, a mesma carga RL, ela está recebendo o mesmo potencial e a mesma corrente. Então as duas estão recebendo a mesma potência, inclusive, né? A potência aqui é VL vezes IL, que é a mesma potência que a carga está recebendo aqui, VL vezes IL. Né? Mesmos valores de potência, mesmos valores de corrente e tensão. Então, do ponto de vista da carga, dessa carga RL, que são idênticas também, tanto faz para essa carga RL, ela está conectada a um circuito alimentado por uma fonte de tensão real ou a um circuito alimentado por uma fonte de corrente real, né? Então existe aqui o que a gente diz, nestes dois circuitos, para carga existe uma equivalência, certo? Existe uma equivalência para carga porque ela está recebendo o mesmo potencial, a mesma corrente nas duas condições, né? Mesmo estando conectadas em circuitos diferentes. Se a gente, bom, no circuito aqui com a fonte de tensão, a gente tem, então, se a gente analisar o circuito, tem uma fonte de tensão ideal, um em série com uma resistência, duas resistências em série, um RS e um RL. Pela expressão lá do divisor de tensão, né, a gente pode chegar aqui, VL, a tensão VL, ela é dada pela resistência RL vezes o potencial total que eu tenho aqui, VS, de entrada, dividido pela resistência equivalente. Tenho duas resistências em série, então a resistência equivalente, ou a resistência total aqui das duas, é simplesmente a soma, né? Então VL, a expressão de VL, ela é dada por RL, a tensão de entrada, dividido por simplesmente RS mais RL. Okay? Do circuito da minha direita aqui, com a fonte de corrente, a gente tem duas resistências em paralelo. O RP e o RL estão em paralelo, e eu tenho uma corrente entrando aqui que a fonte está fornecendo. Ela, nesse nó ela se divide, então eu tenho um divisor de corrente. Aplicando lá a relação de divisor de corrente, ou, enfim, a gente poderia fazer análise pelas leis de Kirchhoff aqui, né? Mas a corrente IL, a corrente que passa pelo resistor RL, né, utilizando a expressão da divisor de corrente, ela é dado pela
a resistência total equivalente que eu tenho entre essas duas aqui, dividido pela resistência RL, multiplicado pela corrente de entrada desse divisor de corrente, que é a corrente da minha fonte S. Tá? Essas relações lá, do divisor de corrente e aqui do divisor de tensão. Tá? Que vocês podem verificar aí facilmente com as leis de Kirchhoff e com a lei de Ohm. Né? A resistência total, essa resistência equivalente paralelo aqui dos dois resistores, né? Esse valor de RT é aquela relação da resistência paralela de dois elementos que a gente pode fazer o inverso da soma do inverso das resistências, né? Que vai dar equivalente ao RP vezes RL sobre RP mais RL. Essa expressão que a gente vai chegar. Substituindo esse RT aqui nessa expressão, né, a gente vai ter então aqui IL é igual a RP vezes RL sobre RP mais RL. Isso aqui está multiplicado, ou está dividido novamente por 1 sobre RL e multiplicado aqui por IS. Então a gente tem esse RL aqui. Pode ser simplificado. E aí eu posso escrever ainda que a tensão VL ela é dada por essa corrente vezes a resistência RL. Então, a resistência RL vezes IL. Sendo que L, eu achei essa expressão aqui. Então, VL eu posso escrever como RL vezes RP sobre RP mais RL, multiplicado ainda por IS. Ok? Então, isso aqui se estes circuitos eles são realmente equivalentes, se eles estão fornecendo o mesmo potencial VL e a mesma corrente IL para as resistências, então existe essas duas expressões aqui, elas têm que ser equivalentes também, né? Eu achei aqui uma forma de escrever o VL e aqui outra forma, outro circuito. Então as duas expressões aí para VL, elas têm que ser equivalentes ou iguais. Ou seja, este termo aqui, ele tem que ser igual a este aqui. Então, RL vezes VS sobre RS mais RL deve ser igual à expressão que a gente achou, RL vezes RP sobre RP mais RL vezes IS. A gente tem aqui dos dois lados RL, então, simplificando. Agora, a gente tem uma expressão que na esquerda é VS sobre RS mais RL, e a direita aqui é RP vezes IS sobre RP mais RL. Tá? Lembrando que do início dessa hipótese aqui, né, a gente está assumindo apenas que
RL é igual a RL. Nos dois casos, RL são idênticos, VL é idêntico e IL é idêntico. A gente quer equivalência, né, para a carga. Então, apenas os valores termos RL, VL e IL são idênticos. Ok, chegamos nessa expressão aqui. Bom, uma igualdade entre duas frações, né? Se eu tenho uma igualdade entre duas frações, eu posso dizer que isso aqui, que está no numerador à esquerda, ele tem que ser igual a isso aqui que está no numerador à minha direita. Então, VS tem que ser igual a RP vezes IS. De maneira semelhante, o que está no denominador aqui do lado esquerdo tem que ser igual ou equivalente ao que está no numerador do lado direito. Então, eu tenho que RS mais RL deve ser igual a RP mais RL. Né? RL é igual a RL, ou seja, é o mesmo valor. Então, o que essa dedução aqui, né, essa análise, nos leva a concluir? Que para esses circuitos eles serem equivalentes, para esses dois circuitos aqui, eles alimentarem a carga RL de maneira equivalente, né, então a gente tem a seguinte condição para existir essa equivalência. A resistência interna da fonte de tensão RS tem que ser igual à resistência interna da fonte de corrente, a resistência paralelo da fonte de corrente. RS tem que ser igual a RP. Né? E essa expressão aqui, ó, a tensão VS é a tensão da fonte da fonte ideal de tensão. E IS é a corrente da fonte de corrente. RP, a gente achou aqui embaixo que RP é igual a RS. Então, VS tem que ser igual a RP vezes IS. Ou seja, aquelas duas fontes lá, para existir uma equivalência entre elas, eu posso afirmar que essas fontes são equivalentes se elas atendem a essas duas relações, certo? Ou seja, a resistência RP tem que ser igual à resistência RS. O valor dessas duas resistências tem que ser igual. E esse potencial aqui, ó, VS, certo? Vezes essa resistência, esse valor aqui, que é igual para as duas, é igual, aliás, esse potencial VS é igual a essa resistência vezes essa corrente IS da fonte ideal de corrente. Okay? Se essas duas relações aqui forem obedecidas, forem respeitadas, então a gente tem, para aquele circuito lá, a gente tem uma equivalência. Okay? Então perceba, a gente tem aqui uma equivalência de uma fonte de tensão com uma fonte de corrente. O potencial VL, que vai ser fornecido aqui, vai ser idêntico. Para a mesma carga que for conectada aqui, vai fluir a mesma corrente também, né? Então aqui a gente tem uma equivalência entre fontes, ou o que também a gente pode chamar aí de transformação de fontes. Porque a gente vai ver que a gente pode, em um circuito original que tem uma fonte de tensão em série com uma resistência, a gente pode substituir essa fonte por uma equivalente, uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Ou o contrário, quando a gente tiver no circuito original uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, a gente pode substituir por uma equivalente de uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, por exemplo, né, uma fonte de corrente de 3 amperes
em paralelo com uma resistência de 2 ohms, certo? Quero fazer a transformação dessa fonte aqui ou achar um equivalente desta fonte aqui. Então aqui eu tenho IS, é o valor da minha fonte de corrente, é 3 amperes. A resistência, RP, né, é 2 ohms. Isso aqui tem que ser igual a minha... Eu procuro um circuito equivalente que seja VS com uma resistência em série RS. Primeira coisa que a gente já pode determinar é as resistências têm que ser idênticas. RP, essa resistência aqui, tem que ser igual a RS, ou seja, essa resistência RS ela tem que ser 2 ohms. Né? Sempre que a gente fizer a transformação de fontes, ou a equivalência de fontes, as duas resistências têm que ser igual. Né? Esse é o mais fácil de lembrar. E a segunda regrinha, a segunda condição é que este potencial aqui, certo? Este potencial Vs tem que ser igual a resistência, que tanto faz se eu pegar o RP ou o RS, já que os dois são idênticos, né? Vezes a corrente da fonte lá, certo? Então, o meu Vs, ele vai ter que ser igual a 2 amperes, a 2 ohms, aliás, que é o valor da resistência, vezes a corrente da fonte, 3 amperes. Isso dá uma fonte de 6 volts. Então, o circuito equivalente, ou a transformação de fontes, eu tenho uma fonte ideal de 6 volts em série com uma resistência de 2 ohms. E temos a equivalência, este circuito aqui é equivalente a este aqui, certo? O que eu conectar à direita desses terminais aqui em aberto, eles vão se comportar, o circuito que eu conectar aqui, tanto nessa fonte aqui ou nesta, o circuito vai se comportar da mesma forma, sendo circuitos idênticos, né? O mesmo circuito eu conectar em ambas as fontes vai ter o mesmo potencial elétrico, a mesma corrente elétrica fluindo por ele e a mesma potência, tá? A transformação de fontes, ela pode muitas vezes ser utilizada para simplificar um circuito, né? Para se a gente deseja resolver um problema e que, enfim, só para conhecer uma corrente ou um potencial em algum elemento e que a gente pode fazer a transformação de fontes então para simplificar a solução, né? Por exemplo, dado um circuito aqui, uma fonte de 5 volts, uma resistência de 5K, eu quero determinar a corrente I que circula por esse resistor de 47 kΩ, tá? Utilizando transformação de fontes, então, vamos dizer, eu poderia fazer as duas transformações aqui, se fosse simplesmente fazer a transformação, né? Porque eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com esse resistor de 47, eu transformaria essa fonte de corrente aqui em uma fonte de tensão em série com um resistor de 47K. Né? Mas aí eu estou perdendo, eu estou modificando o resistor de 47, que é o elemento que eu quero determinar a corrente que flui. Então, na simplificação de circuitos, ou se for para simplificar o circuito, eu não vou mexer no elemento que eu quero descobrir o parâmetro da corrente, né? Então eu vou deixar ele inalterado. Então eu não vou fazer a transformação da fonte de corrente aqui para uma fonte de tensão. Eu posso fazer uma transformação de uma fonte, dessa fonte de tensão para uma fonte de corrente, né? Então, se eu fizer a transformação dessa fonte de 5 volts,
ela está em série com uma resistência de 5K. Eu sei que a resistência do meu equivalente, a resistência paralelo, ela vai ter que ser igual a 5 kΩ. Né? As resistências são sempre iguais. E a corrente da fonte equivalente, nesse caso, vai ser o potencial de 5 volts dividido por essa resistência de 5K. Então vai dar uma fonte aqui de 1 sobre K, 1 miliampere. Né? Então vai dar outra fonte de 1 miliampere. E como é que eu sei a direção da corrente? A direção da corrente da minha fonte equivalente é tal que respeita o potencial gerado aqui por essa. Ó. Esta fonte aqui, ó, de 5 volts, com uma resistência de 5K, ela gera um potencial positivo aqui e um potencial negativo aqui. Eu vou substituir ela por uma equivalente de 1 ampere, 1 miliampere, perdão, em paralelo com uma resistência que tem que ser igual a 5K. Só que eu quero que nesses terminais ela também forneça o potencial positivo aqui e o negativo aqui. Né? E a corrente, ó, a corrente nessa fonte vai fluir daqui para lá, né? Porque o positivo está aqui e o negativo aqui. A corrente vai sair do positivo da fonte. Então, qual que tem que ser a direção da corrente nessa fonte equivalente aqui, ó? Se eu tenho positivo aqui, eu quero a equivalência, a minha corrente tem que fluir para lá. Ó. Saindo da fonte, ela tem que, o sentido da fonte na corrente, da corrente na fonte tem que ser para cima. Porque ela vai chegar aqui nesse ponto, uma parte vai para minha carga, circula para lá, e a outra carga e a outra parte circula para aqui. O potencial aqui, ó, né? Potencial positivo e negativo vai ser dado pelo mesmo potencial nesse resistor. Então, se esse resistor tem uma corrente de cima para baixo circulando para ele, ele tem um potencial positivo e negativo. Tá? Então, isso às vezes surge uma dúvida, qual que é o sentido da corrente dessa fonte equivalente aqui? Sempre cuidar do potencial. Tá? O potencial vai nos dizer qual que, em muitos casos, a gente pode ter aqui uma polaridade, uma fonte que é invertida, por exemplo, né? Ou numa configuração diferente do circuito, pode surgir a dúvida de qual que é o sentido da corrente, mas sempre tem que respeitar a polaridade. Então, esta fonte aqui, essas duas são equivalentes e eu posso substituir no meu circuito ali. Então, uma fonte de 1 miliampere paralelo com um resistor de 5K. Aí eu tenho lá o meu resistor, que é a parte que a gente não mexeu no circuito, que é o resistor de 47K. Aonde eu quero determinar qual a corrente I que circula por ele. E a gente tem outra fonte de corrente aqui, de 1 miliampere. Né? A gente tem duas fontes de corrente em paralelo. As duas fontes paralelas, a gente pode simplificar ainda mais esse circuito agora, se o meu objetivo é determinar apenas a corrente I. Né? Duas fontes de corrente em paralelo eu posso substituir por uma única. As duas estão enviando para este nó aqui superior, elas estão enviando a corrente para o mesmo sentido, então eu tenho equivalente a uma fonte de 2 miliamperes. Né? A gente está fazendo a equivalência entre agora fontes em paralelo. Né? E aí fico com um resistor de 5K e o outro de 47. Se eu não modifiquei o meu resistor de 47, então a corrente que vai fluir por ele ainda é a mesma, mesmo nesse circuito simplificado, é a mesma corrente que vai fluir no circuito original, porque eu não alterei a conexão, não mexi nesse resistor de 47. Tá? Então, aqui a gente tem de novo um caso de um divisor de corrente, eu posso determinar a corrente aí pela relação de divisão de corrente. Eu tenho 2 miliamperes entrando aqui, neste nó, uma parte vem para cá e uma parte é a corrente I que eu quero determinar. A corrente I que eu quero determinar é igual a resistência paralelo desses dois aqui,
é o 5K paralelo com 47K, dividido pela resistência de 47K, vezes a corrente de entrada de 2 mA. O 5K paralelo com 47K, dá 4,51, 9K dividido por 47K, vezes 2 mil. Isso aqui vai dar uma corrente de 192,3 microamperes. Ok? 192,3 vezes 10 na menos 6 amperes. Então, é um recurso que a gente pode utilizar, transformação de fontes, para simplificar o circuito ou para modificar o circuito e fazer análise, né? A equivalência de fontes ela também pode ser feita para fontes dependentes. Supondo eu tenho uma fonte dependente, vamos dizer aqui de 10 Vx. Vx é a minha tensão de controle do meu circuito e ela está em série com uma resistência de 2 ohms. Né? Eu posso fazer a equivalência também por uma fonte dependente de corrente. Né? A resistência paralela vai ter que ser igual a 2 e a corrente da fonte dependente vai ter que ser igual a 10, potencial 10 Vx tem que ser igual a 2 ohms vezes a minha corrente IS, que é a da corrente da fonte equivalente. Então, a corrente da fonte equivalente IS vai ter que ser 5 Vx. Tá? Então, é possível sim fazer a transformação para fontes dependentes também. Tá? Então, vou ter uma fonte dependente de corrente, que a corrente dela é 5 Vx, Vx sendo o mesmo potencial de controle do meu circuito, e aí entre esses nós a gente substitui uma fonte dependente de corrente em paralelo agora com uma resistência de 2 ohms. Tá? Também é possível fazer a transformação entre fontes dependentes, seguindo a mesma regra.